Tá iniciando mais um Grand Talks. Eu sou o Cássio, diretor da Grandeza Empreendimentos, e estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Ela que já foi treinadora de diversas empresas, já viajou o mundo inteiro, já tem muito conhecimento, já tive a honra de ter ela dando treinamento em company, tanto na Grandeza como na Cadin. E ela que é especialista em inteligência emocional. É isso mesmo, né? Inteligência emocional. Uhum. Jussi Nones. Então, Jussi, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, imagina, um prazer. Uma honra estar te recebendo. Que bom. Eu perguntei se ela, confirmei, especialista em inteligência emocional, porque ela tem tantas qualificações que seria quase um podcast só para dizer tudo no currículo dela. Jussi, obrigado novamente, né? Muito bom estar aqui contigo. Então, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com a Jussi, para ela trazer um pouco... Você está dentro das empresas, está dentro de diversos setores, negócios, dando esses treinamentos e vivenciando, né, as dores, as dificuldades dos empresários, dos colaboradores, dos times, dos líderes, né, dos liderados. Então, o nosso tema de hoje, para quem está nos acompanhando, vai ser a saúde mental dentro das empresas. Então, se você quiser saber hoje um pouquinho mais sobre como que está a saúde mental nas empresas e como melhorar a saúde mental da sua empresa, fique com a gente até o final, que tenho certeza que vai ser incrível. Vai sim. Jussi, me fala um pouquinho então dessas tuas andanças por diversas empresas. O que tu tem sentido do nosso momento hoje em relação à saúde mental dos colaboradores, das empresas de uma forma geral? O que tu está sentindo? O que tu vê que hoje é a maior dor das pessoas que estão trabalhando, líderes liderados, enfim, no ambiente empresarial? Então, a gente tem várias coisas para pontuar aqui, né? E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que não é uma responsabilidade apenas da empresa, isso, né? A empresa acaba me contratando para desenvolver inteligência emocional na gerência, na liderança, né? Os próprios diretores. Mas não é algo que só a empresa tem que fazer um investimento de tempo nisso, né? Cada pessoa tem que trabalhar isso em si. Por quê? O que a gente está mais sofrendo? Com a ansiedade exacerbada, né? As pessoas estão muito ansiosas e com a desmotivação constante. Nós estamos vivendo num mundo que nós chamamos, né, na minha área, como treinadora mental, desenvolvendo inteligência emocional, nós chamamos de mundo dopaminérgico, onde as pessoas querem tudo muito uhul, sabe? Tudo tem que ser muito maravilhoso, tem que ser... Elas estão sempre procurando a coisa diferente. Então, nós estamos com problemas do quê? De rotatividade nas empresas. As pessoas não ficam mais muito tempo no mesmo lugar, porque eu não sou jamais contra, né, a pessoa ir atrás de um sonho dela, mas sempre buscando alguma coisa que ela não sabe nem exatamente o que é. Então, nós estamos sofrendo dessas duas grandes dores. Tem muitas coisas aí por trás, né? Mas é a ansiedade... E a ansiedade é um medo, e eu venho trabalhando muito essa questão do medo. A ansiedade é um medo desregulado, a gente pode falar mais sobre isso. Até eu anotei essa frase aqui, a gente estava conversando antes. A ansiedade é um medo desregulado. Vamos falar mais sobre isso depois. Vamos falar. E essa questão da desmotivação, as pessoas estão com dificuldade, elas não têm antifragilidade, sabe? Eu tenho visto, assim, dificuldade de lidar com as adversidades básicas que fazem parte da vida. As pessoas estão esperando ter uma vida que não tem problemas. Sabe, uma linha reta, não tem uma linha reta na empresa, não tem uma linha reta na tua casa. Então, esses são grandes problemas que a gente pode abordar, eu acredito, aqui. E tu comentou assim que então seriam hoje os dois maiores desafios que tu vê nas empresas hoje em relação à saúde mental seria a ansiedade excessiva de uma forma geral, né? E a falta de motivação. É que eu vou dar uns passos atrás, assim, porque a falta de motivação está dentro. Essa falta de... Eles não têm essa antifragilidade, sabe? Que eu não gosto muito da palavra resiliência, porque resiliência, ela vem do quê? Da engenharia, que diz assim, um material que é amassado e quando você solta ele volta ao estado original. Mas a gente nunca volta ao estado original, né? Nós, seres humanos, quando a gente passa por uma situação. Então, eu evito falar um pouco resiliência, mas... A antifragilidade é meio que isso, sabe? As pessoas, elas estão muito cheios de mimimi, querem muito que tudo seja muito bem, sempre a favor delas, sabe? Muito individualista, sem empatia. E isso traz a desmotivação. Entendi. Entende? Isso traz a desmotivação. Porque, vamos combinar, né? Eu, você, todos nós que estamos aqui, todos temos problemas. E se a gente focar só nesses problemas, a gente não sai mais de casa.
Essa é uma coisa que eu vejo, que assim, a questão da... Perguntei da motivação, porque motivação é algo que tem que ser interno, então é muito dificilmente externamente a gente trabalhar. E com base nesse diagnóstico que você fez com essas empresas todas, né? Você percebe então que a desmotivação está causada de uma forma, me corrija se eu estiver errado, das pessoas olharem que sonharem com um mundo utópico, onde eu vou trabalhar pouco, vou prosperar muito, vou ter acesso a tudo, as coisas vão ser fáceis, vou viver no mundo encantado. É isso. Na verdade, a mídia vende muito isso hoje, né? Nós temos possibilidades de comparações, assim, o tempo inteiro. Você acorda, antes de tomar café, já abre o celular, já começa a olhar a rede social, você já está se comparando com outras pessoas o tempo inteiro, o que é extremamente errado, é maléfico. Todo mundo que... Acabei de fazer um stories há pouco, né? Todo mundo que tem palco tem bastidor, todos temos, né? Então, as pessoas estão vivendo num mundo de ilusão. Essa é a realidade, né? E isso acaba afetando os dias delas lá. Mas a gente tem, assim, conversas para ter aqui muito além, porque, assim, isso vem da infância, isso vem da ambiência. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso porque é um processo bem mais raiz, né? Essa questão que falou de rede social. Em rede social ninguém posta boleto atrasado, briga com a esposa ou com o marido, né? Os filhos doentes, ninguém posta nada, só momentos bons. Ô, Jussi, e como empresa, né? Duas perguntas. Primeiro, como empresa. Como que eu, empresário, ou eu, líder, né, posso trabalhar essa questão dentro dos meus liderados e colaboradores? Porque esse é um problema interno deles. Sim. Eu entendo que seria a responsabilidade de cada um buscar isso, né? É algo que internamente que eu tenho que trabalhar. Só que quando eu olho que isso é um problema generalizado, né, eu preciso também entender que a minha responsabilidade como líder, como empresário, eu preciso também auxiliar a minha equipe para resolver esses problemas. Como que eu poderia resolver isso? Então, o primeiro passo é trabalhar a si mesmo, né? Que é o que eu faço. Hoje, dificilmente eu atendo alguma empresa que eu não atenda o diretor ou o dono da empresa. Por quê? Porque é um processo, é um efeito cascata, né? Eu não tenho como compreender você, eu não tenho como entrar no seu mundo se eu não estou nem no meu. Eu não tenho como compreender algo que eu também não compreendo em mim. Então, o primeiro processo é interno, é a gente. Quando eu falei que o colaborador precisa também olhar para isso, você tem toda a razão, realmente. É um processo global ali, né? A empresa, eu estou no topo e eu estou vendo que isso está acontecendo na minha empresa, é minha responsabilidade também. O que eu digo é que uma via de mão dupla, porque muitas empresas me contratam, a empresa investe nisso e às vezes o colaborador não dá aquele valor. Não faz o que ele precisa ser feito. Mas eu, como gestor de pessoas, eu preciso trabalhar eu mesmo. O autoconhecimento é primordial para quem está hoje gerindo pessoas. Não tem como fugir disso. Você pode falar com milionários, bilionários, você pode ouvir falar e eles vão falar sobre a questão interna do autoconhecimento. Eu entender como eu funciono, as minhas habilidades. Por quê? Porque nós somos seres humanos e temos medos todos, nós temos histórias de vidas. E essas histórias de vidas que eu tenho desde a infância impactam a minha liderança. Vai impactar a forma com que eu vou trabalhar aquele meu liderado. Se eu sou uma pessoa... Porque existem vários tipos de cultura de liderança, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem uma cultura pelo medo, por exemplo, como gestor, eu não vou conseguir diminuir a ansiedade do meu liderado, porque eu aciono a ansiedade com a forma com que eu trabalho, a forma com que eu falo, a forma com que eu vou direcionar numa reunião ou individual. Então, eu preciso trabalhar eu mesmo, porque se eu sou o gestor, sou o diretor dessa empresa e eu tenho uma ansiedade exacerbada e eu vou ter uma cultura do medo, eu vou acabar falando de uma forma com que eu vou pressionar essas pessoas. Então, não tem. O início de tudo é o autoconhecimento. É você buscar entender quais são as suas feridas emocionais, suas memórias, seus sabotadores internos, suas crenças, porque a partir de eu ter água nesse copo, eu posso pegar um outro copo e dar água para alguém. Eu não tenho como dar algo que eu não tenho. Por quê? Porque vender você ser exemplo nem é tão difícil. Agora, vender um exemplo para os teus liderados porque vender um exemplo é uma coisa de viver aquilo, de você ser de verdade. Isso vem de dentro de você, sai pelos teus poros.
E aí você precisa estar vivendo esse processo de autoconhecimento. Entendi. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a empresa é um reflexo do dono e o resultado é responsabilidade de todos. Né? Isso. Uhum. Então, o caminho para a gente estar resolvendo essa questão, melhorando a saúde mental da empresa, seria de cima para baixo, top bottom. Sempre. Começando com os líderes, preparando os líderes para olhar para dentro de si, ver quais problemas eu como líder, eu como gestor, eu como empresário tenho, porque isso diretamente está impactando no meu time. Exatamente. E até quando você tem uma expansão da tua consciência, como eu chamo, né, que é você ter esse conhecimento melhor sobre você, você também consegue identificar o que você consegue controlar e você precisa gerir, o que você parcialmente consegue e o que você não consegue. O que eu falo muito para os líderes assim, eu chego nas empresas, os gerentes me falam, Jússi, mas muitas pessoas descomprometidas, sem responsabilidade, é muita rotatividade, a gente não tem pessoas para trabalhar. Eu estou atendendo uma empresa lá em Salvador e eu falei, eu não sei se para vocês é assim, mas aqui na nossa região a gente tem dificuldade de contratação. Ele falou, não, aqui também é. Então, assim, aí a pessoa traz toda essa dificuldade, aí eu digo assim, ok, primeiro vamos cuidar de você, para que você consiga entender até onde é a tua responsabilidade e aonde começa a tua responsabilidade de desenvolvimento dessas pessoas e aonde começa a tua responsabilidade de tomar uma decisão para elas, que às vezes é tirar elas do time. Para também manter a tua saúde emocional, a tua saúde mental em dia, porque os líderes, os gestores, eles estão adoecendo com esse mundo que a gente está vivendo. Estão adoecendo. Então, eu chego nas empresas e falo, venho cuidar de vocês. E cuidar de vocês acorda, isso aqui você tem que agir diferente, vai pro jogo, isso aqui você não pode mudar, você vai ter que fazer uma escolha de demitir e lidar com a escassez, sabe? Então, esse é o processo. Quando esse líder começa aqui em cima esse processo, fica muito mais fácil ele gerir os dias, entender até onde eu ajo, até onde a pessoa tem que tomar a decisão dela. Aí eu vejo que essa questão de trazer o autoconhecimento é importante, principalmente para quem está à frente das empresas ou de alguns setores, que o líder ele vai ser sempre olhado. São muito menos líderes, então é muito mais fácil você olhar para o topo. Sim. Né? Acaba sendo um espelho de todos. E o que eu vejo dos líderes é que quando não tem um autoconhecimento muito claro, ele acaba não sabendo quem eu sou. Uhum. Aí ele acaba sendo aquele líder, aquele que muitas pessoas falam, aquele chefe duas caras, que eu vejo que é muito comum acontecer. Sim. Porque ele na vida pessoal é uma coisa, na empresa ele é outra. Por quê? Porque ele não sabe nem quem ele é verdadeiramente, então ele acaba sendo duas pessoas. Não que eu vou ser a mesma pessoa, eu vou ter vestimentas diferentes, eu vou me adequar a cada situação. Eu com meus amigos é uma situação, eu no meu trabalho é outra situação, eu aqui no podcast contigo é outra situação. Eu numa palestra é outra situação. Então, são partes de você acionadas diferentes. Mas a minha essência é a mesma. Isso. Eu sou o mesmo. O que eu vejo, talvez, nessa falta do autoconhecimento dos líderes que eu percebo é isso. Eles não sabem quem eles são, eles acabam criando uma pessoa que eles não são. Porque eu preciso ser assim para ser um bom líder. Só que ele acaba sendo uma pessoa muito ruim. E aí acaba se tornando o quê? Uma pessoa que não passa credibilidade pro time. O time não compra ele. É porque ele não vendeu o exemplo, né? Ele até é exemplo com a carapuça que ele vestiu ali, né? Ou a forma com que ele está atuando naquele momento, mas ele não vendeu o exemplo. E eu lembrei agora aqui de algo pra gente falar bem raiz. Assim, eu cheguei uma vez numa empresa e tinha uma pessoa, um gerente, que ele trabalhava nessa empresa, pra gente ilustrar, né? Ele trabalhava nessa empresa já há 24 anos. Uma pessoa de confiança, comprometido, responsável. E tinha conhecimento da empresa, que o dono da empresa me diz até hoje. Ele sabe mais das coisas da empresa do que eu. Só que tinha um porém. Ele estava como supervisor e eles não conseguiam fazer ele performar, ir para uma gerência geral, por exemplo. Por quê? Medo, falta de confiança, muita ansiedade, não dormia à noite, uma série de coisas que é essa questão emocional. Ok, começamos a fazer o treinamento. Só que eu tive que ir lá na raiz, fazer um processo de ressignificação com pai e mãe. Perdão, pai e mãe. Olha só como às vezes as coisas são... Hoje, quando eu vendo meu trabalho, até eu tenho que trazer esses cases para que os donos de empresa possam entender como eu vou lá na raiz. Porque às vezes a gente fica lustrando uma planta, a folha da planta que está morrendo, mas o negócio é mais embaixo. E ele teve essa ressignificação de pai e mãe, fez o quê?
com que ele trouxesse de volta a si o amor próprio e ele confiasse mais nele e ele aceitasse algo que a empresa estava pronta para dar, que era uma promoção, como gerente. Só que como esse supervisor, com esse medo de falar, medo de chamar atenção e ser rejeitado, por quê? Por que eu tenho, às vezes, uma cultura de liderança do medo? Ou do medo, ou eu sou bonzinho demais. Por quê? Porque eu não quero ser rejeitado pelas pessoas. E essa rejeição, conforme a tua história de vida, ela pode ser maior. Então, no caso dele, eu tive que fazer uma ressignificação dentro da empresa. E eu lembro muito bem do dia que foi um processo em grupo com gerentes. E depois que eu terminei, que esse tipo de vivência, geralmente eu faço só nas minhas imersões, né? Mas eu fiz dentro da empresa. Ele me abraçou tão forte, ele chorou tanto aquele dia, ele falou, Jússia, eu vou pro meu sítio, o sítio da minha mãe é do lado, e eu não vou lá no domingo, por causa disso, né? Explicou toda a situação. Como que eu tô fazendo isso? E ele ressignificou isso, ele mudou o relacionamento dele com a mãe, ele se sentiu amado e respeitado, renovou, né? Eu digo que assim, acionou o amor próprio, autoestima e autoconfiança. Hoje ele é gerente, o dono da empresa fala assim, o que é que tu fez com ele? Para hoje ele estar assim. Então hoje ele tem um posicionamento com os supervisores dele diferente porque ele se preencheu de si. Porque ele renovou, acionou esse amor próprio, autoestima e autoconfiança. Mas muitas vezes falar é algo que as pessoas falam, tá, mas é fácil falar? Realmente não é. Fazer não é tão fácil quanto falar. Não é. Essa história que muita gente vende milagre para você mudar, não existe, isso não funciona. É um processo, mas às vezes a gente tem que ir lá no fundo. Então, por que às vezes esse gerente, ele não dormia? Ele dizia, Justo, eu ia para casa, eu não dormia de ansiedade. E hoje ele fala todo orgulhoso, assim. Eu falo que ele é um dos meus cases de sucesso. Nossa, eu durmo à noite e tal, eu consigo fazer as reuniões. E o dono da empresa está super satisfeito com os resultados que ele vem trazendo. Então, o financeiro da empresa depende dessa ressignificação, muitas vezes, de histórias de infância, que todos nós temos. Porque você tenta, lê um livro, fez uma imersão, fez um curso, não deu, você vai ter que voltar lá na raiz e ver o que aconteceu. Você não precisa toda vez voltar ao passado. Mas, às vezes, existe ali alguma coisa que ficou, que precisa ser resolvido. Então, eu costumo fazer isso nas imersões, que eu trabalho com profissionais, mas empresa é muito legal quando a empresa... E a maioria das empresas que eu trabalho me dá essa abertura. Então, tu entende que é muito além do que você ir lá e ter um discurso motivador. Você ir lá e dizer assim, não, eu li um livro, Comece pelo Porquê, do Simon lá, tal, que é ótimo, né? Eu li o livro do Simon, agora eu vou lá e vou começar pelo porquê e vou lá motivar meu... Cara, não é assim. As pessoas, elas sentem quando você está falando algo que é teu, da tua essência. E às vezes a gente não consegue falar o que é da nossa essência, não porque a gente não quer, porque a gente tem uma série de coisas ali, de memórias que a gente nem tem ideia. Ô, Jus, isso que tá falando, assim, né? Muito, hoje em dia, como, apesar de ser um assunto não novo, um tema não novo, mas ele tá se tornando cada vez mais popular, esse assunto, né? Uhum. E eu ouço, principalmente as pessoas mais sêniores, que estão já há muitos anos no meio corporativo, altos executivos de carreira, eles comentam assim, pô, no passado não tinha isso. Isso não tinha... Ou tinha e não era comunicado? Como que era? Porque eu ouço muita gente falando assim que é da geração mimimi, né? Uhum. Pô, o pessoal tá com isso. Mas a gente vê que tem pessoas mais sênior também com esse problema. Antigamente não era tanto? Ou já tinha e não era divulgado? Tem algum dado em relação a isso? Então, olha só. Alguns estudos comprovam que futuramente nós não vamos mais ter o dente do siso. Que só serve para arrancar, né? Que é Pode uma fazer coisa... um cafezinho, tá aqui? Pode chegar. Vai aparecer nosso programa hoje. Então, alguns estudos... Você arrumou o cabelo. Então... que tal? Você tem que dar um tchauzinho pra câmera, né? É. Pra ficar bem bonita. Obrigada. Então, olha só. Alguns estudos dizem que a gente não vai ter futuramente, né? Não sei quanto tempo, tal, dente do siso. Até o dedinho, eu li um negócio desse, tá? Até o dedinho do pé, ele não tem muita serventia. Tem umas coisas que a gente tira, tipo vesícula. A gente tira... Amígdalas, eu tirei no... tipo, né? Então, assim,
O corpo, o cérebro humano, ele não teve uma evolução desde o Homem da Pedra? O corpo humano não tem essa evolução? Se o cérebro tem essa evolução, significa que os comportamentos também, eles se modificam. Você vê uma criança hoje, ela pede algumas coisas para os pais que nós não pediríamos na nossa época. Tu entende? Então, tem novos cérebros nascendo. Tem novos comportamentos. Os comportamentos, eles são criados através de uma ambiência global. Então, é natural que aquilo que fazia sentido lá atrás, hoje não faz. Quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu tenho 48. Quando eu comecei a trabalhar, era tipo, um manda e outro obedece. Simples assim. Só que naquela época, tinha 2 farmácias na minha cidade. Uma eu trabalhava, que era a filha do cara que tinha a farmácia, a maior farmácia da cidade. Então, não tinha concorrência para eu ir trabalhar em outro lugar. Tu entende? Hoje tem quantas farmácias? Na minha cidade, que é uma cidade pequena, cada tantos metros tem uma farmácia. Então, o meu funcionário, eu estou concorrendo não só com o meu concorrente, em termos de com o meu cliente. Ele pegar o meu cliente, ele está pegando o meu funcionário. Então, é óbvio que tem que existir uma mudança comportamental para que eu lide com esses novos cérebros e que eu lide com esses novos comportamentos que hoje existem no mundo. Então, não existiu mesmo. Entende? Porque você respeitava a hierarquia, você não tinha... a democracia não era da forma com que hoje se vende a democracia. Tipo, não, meu pai manda, eu obedeço. Eu chegava em casa e falava mal de um professor. Meu pai... Não, peraí, meu pai ainda mais era formado em magistério e falou, não, conheço meu filho, a minha filha te vira, vai lá, o problema é tu. E hoje não, mudou-se tudo isso. Quando nós éramos crianças, os adultos primeiro sentavam para comer. Hoje as crianças comem primeiro. Quando eu era criança, a gente não conversava. Não estou dizendo o que é certo, o que é errado, entendeu? Estou falando das mudanças. Que teve uma evolução, né? Exatamente. As crianças... Pode colocar pra gente. E hoje as crianças, elas participam da conversa do adulto. Minha mãe dizia, ei, vem visita, vocês saem da sala, vocês vão brincar. Então, mudou tudo isso, isso é global. E aí a gente não vai mudar a forma de liderar nas nossas empresas? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum tipo de sentido. Né? Então, a resposta é, não existia, existe porque, assim como o homem veio desde lá da Idade da Pedra, o cérebro foi evoluindo. Quando eles começaram a fazer os primeiros estudos sobre o cérebro humano, eles achavam que o cérebro humano era uma sequência da espinha dorsal, tu pensa? E daí descobriram que tem o sistema reptiliano, aí que tem o sistema límbico, o neocórtex. Então, é óbvio que a gente tem que mudar a nossa forma de gerir. Primeiro, gerir nós mesmos, né? Para depois gerir os outros. Isso que tu falou em relação à concorrência é muito bacana, porque a gente pensa só no concorrente pelos clientes. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que a concorrência também está ali pelo time e pelos colaboradores, né? Exatamente. Hoje não existe endomarketing, né? Quando é que é uma expressão, é uma nova categoria que tu tem estendendo da tua empresa. Né? Uma vez era só o marketing, agora tu tem que fazer o endo, que é tu vender a tua empresa para as próprias pessoas que trabalham nela. Né? Então, olha só as mudanças que houveram. E houveram por quê? Porque o cérebro... Tem estudos falando de cérebros índicos, cérebros cristais, várias coisas para pesquisar. Então, se os cérebros vão se modificando... É óbvio que a gente tem que mudar a nossa forma de lidar com as pessoas. E eu não vou mudar as formas de lidar com as pessoas se eu não mudar a forma de lidar comigo. E também falando da evolução, né? Eu li um tempo atrás, não lembro exatamente os dados, mas eu lembro que não muitos anos atrás, o nosso nível de ansiedade era muito mais baixo que hoje, a ponto de o nível de ansiedade média da população brasileira hoje, não muito tempo atrás, era considerado nível de loucura a ponto de ser internado, na época do sanatório. Sim. Assim. Então, nós estamos com uma ansiedade geral da população muito alta, né? Sim. E no começo, antes da gente começar o podcast, me falou uma frase que me chamou muita atenção, que a ansiedade é um medo desregulado. Que explica melhor essa frase para mim, que chamou muita atenção essa frase. Então, a ansiedade, quando eu falo que a ansiedade é um medo desregulado, porque realmente elas são emoções que são desencadeadas pela mesma parte do cérebro, dentro da amígdala, no sistema límbico. E você pode ver que muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de falar em público. Aí eu falo, você tem medo ou ansiedade? As pessoas não sabem diferir uma coisa de outra, tanto que porque saem do mesmo lugar. E se você for ver, quando você está ansioso, é justamente você estar pensando em alguma coisa que não vai dar tempo,
Eu tô com medo que eu não vou ser boa o suficiente, eu tô com medo que não vai dar tempo, eu tô com medo que eu não vou conseguir, eu tô com medo que não vai dar certo. Sempre é um medo. Então, quando esse medo ele passa do estágio normal, ele vira uma ansiedade. E por que que hoje o mundo está mais ansioso? Porque nós temos muitos estímulos e muitas coisas mais para serem usadas como comparação. Né? Então, nós saímos de uma era onde as pessoas trabalhavam um dia para comer outro dia, iam guardando aquele dinheirinho, não tinha muitos lugares para ir, não tinha muita coisa para fazer. E nós fomos para a era de que nós temos que planejar, nós temos que ter mais isso, mais aquilo, porque fulano consegue, porque eu não. Eu tenho clientes com sabotadores internos, mentorandos com sabotadores internos de hiperrealizadores, porque eles dizem que vem de uma crença onde eles dizem que a maioria das pessoas, na minha idade, já estão mais à frente. Aí eu olho para eles e falo, quem são essas pessoas? A maioria, mas quem são essas pessoas? São pessoas que estudaram com você? Analisa as pessoas que estudaram com você na 8ª série, no ensino médio. Aonde estão essas pessoas e aonde você está? Eu estou bem à frente. Que tipo de comparação você está fazendo? Entende? Você vai usar alguém como modelagem. Alguém que está acima de você. É diferente. Agora, a comparação... Então, o medo, ele é... Hoje eu tenho pego, assim, das minhas mentorias, das minhas imersões, o medo e a ansiedade é o top one, assim, sabe? Das pessoas trazendo... Ontem mesmo... Eu estava atendendo uma mentoranda pelo WhatsApp, ela falou assim, que ela vai a todas as entrevistas e nunca dá certo, porque o mercado está exigindo demais, porque eles querem coisas que não acontecem. Eu falei, o mercado está falando a mesma coisa de vocês, quem está vindo para uma entrevista. Tá? Que vocês estão exigindo demais. Então, assim, você precisa olhar... ela disse, mas eu estou tão capacitada tecnicamente, estou sempre fazendo curso. Eu falei, e quanto você está trabalhando a si mesmo para parar de ter esse medo de não ser boa o suficiente? E quando eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu cobro demais de mim e cobro demais dos outros. Sabe? É um processo, aí tu começa a falar com a pessoa, daí tu começa a ver que essa ansiedade, ela não existia tanto antes porque ela não tinha muitos estímulos que acionassem gatilhos. Tipo, tinha uma TV na casa, chegava 8 horas da noite, desligava aquela TV, né? Tipo, assistia... Eu lembro quando eu era pequena, na casa da minha avó, tipo, assistia o jornal, as 2 primeiras novelas, ela assistia, daí assistia o jornal, aí rezava o rosário e todo mundo ia dormir, né? Hoje você fica até altas horas aqui, ó. Hoje a gente voltou a ter só uma TV, mas tem 3, 4 celulares em casa. Só não olha a todo TV mundo na porque tem tela. outras coisas para fazer. Realmente. E tu falou em relação a essa questão da qualificação técnica e em relação à atitude comportamental, que é como comumente a gente vê, né? Pessoas altamente qualificadas tecnicamente, mas não têm tanto sucesso quanto outras que nem são tão qualificadas, porém resultam em resultados muito melhores, né? Falando isso do aspecto do colaborador. Eu colaborador ou eu líder de uma empresa, né? Eu funcionário de uma empresa onde a empresa não vai fazer esse investimento em trazer você para vir aqui... Sim. E fazer um trabalho bacana. Como que eu posso me preparar para isso? Como que eu posso de alguma forma, me blindar desses estímulos, me estar mais preparado para eu crescer, me desenvolver, me fortalecer nesse meio que a gente já está. A gente já entende que o mundo está mais ansioso. Sim. Acesso à informação hoje em dia é segundos, né? Anos atrás pouco tempo atrás eram meses para chegar as coisas no Brasil. Saiu nos Estados Unidos, leva 2, 3, 4, 5 anos para chegar no Brasil. Hoje em dia são segundos. Sim. Né? Isso traz também uma ansiedade maior. E o colaborador? Como que eu posso hoje estar mais preparado para isso? Como que eu posso hoje, independentemente da empresa que eu estou, se a empresa que eu estou está ou não, porque assim, eu gosto de sempre falar para o meu time que assim, cara, cada um de vocês são uma empresa. Sim. Então deem o seu máximo, porque se a empresa que você está não reconhecer, o mercado vai. Então dá o teu máximo, né? Isso eu falo para todo mundo que trabalha comigo. Então assim, como que essas pessoas podem se preparar melhor para esse mundo ansioso, para estar mais produtivo no trabalho, independentemente da empresa que ela está no momento, né? Então, eu vou dar um ponto de partida, né? Já falei do autoconhecimento, e o autoconhecimento engloba muitas coisas, né? E hoje a gente tem acesso muito rápido e fácil a muita coisa, né? Bons livros, tem bons cursos, bons podcasts, tem muita coisa boa. Agora, eu vou falar aqui de algo que, inclusive, inspirou meu novo livro, né? Que vai ser lançado já em poucos meses. Quando que é o lançamento? Nós vamos fazer um lançamento digital no mês de dezembro.
e depois, em fevereiro, eu quero lançar ele aqui em Itajaí, numa imersão que nós vamos ter de 2 dias aqui. E eu quero fazer o lançamento nesta imersão dele físico. Show! E fala sobre o poder de parar e perceber. O grande problema da humanidade, e assim, muitos anos trabalhando treinando mentes, desenvolvendo inteligência emocional, o ponto de partida é esse. As pessoas estão... Já nós temos um percentual de 10% de consciência se você estiver treinando, né? Então, a maioria dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. Nós temos uma média de 70 mil pensamentos por dia e a maioria deles é repetitivo e esses repetitivos criam a nossa realidade. Então, esse parar e perceber, as pessoas precisam voltar. Quem já está vendo a gente aqui, e nós que estamos nesse mundo do autoconhecimento, a gente sabe que a gente está voltando para muitas essências, né? A gente está voltando para as coisas básicas. Não que você não possa querer ter um carro legal, uma casa legal, uma viagem legal, nada disso. Não estou falando disso. Eu estou falando que para você conquistar tudo isso, você precisa voltar a algumas coisas básicas, né? A questão do desenvolvimento da espiritualidade, a questão de estar com a família, a questão de estar, de ter conexão de verdade com as pessoas, de estar em momentos de silêncio com você. Tu lembra disso que eu te falei que eu ia sair uns dias? Lembra? Eu tava contigo quando eu falei, Cássio, vou sair uns dias e vou ter que me desligar e tal. E vou para uma pousada que eu preciso ainda. Tu falou assim, Ju, se desliga, fica em silêncio. Lembra? Sim, lembro, claro. E foi lá que tive a inspiração. E eu comecei, até me arrepio agora, porque eu peguei meu diário, eu cheguei nessa pousada e eu escrevi assim vai começar a introdução do livro, olha o spoiler. Eu coloquei assim, ó, oi Deus, tá aí, me guia. Porque eu estava querendo algumas respostas e hoje eu sei, né? Há muitos anos já trabalho isso em mim, que eu comecei nesse mundo do desenvolvimento humano para me curar. E eu sei que quando eu estou me sentindo angustiada, eu preciso olhar para dentro. Não é culpa de ninguém que está fora, sempre é sobre as minhas escolhas. E aí naquele dia eu te falei, eu vou tirar uns dias, e eu fiquei 2 dias... Lembra que ainda tu me sugeriu, fica sem Wi-Fi e tal. Peguei e falei para as minhas filhas, se vocês quiserem falar comigo, vocês liguem no hotel, tá aqui o número, eu vou desligar o Wi-Fi esses 2 dias. E foi 2 dias de cão, porque isso vem tanta coisa, principalmente a gente que tá nesse mundo sabe que é sobre você, que é sobre as tuas escolhas, né? Que é você que levou algumas situações da sua vida a estar ali e tal. E aí esses 2 dias foram infernais, mas no 3º dia... Deus falou comigo, né? E comecei a escrever o livro. E eu saí de lá com 3 capítulos escritos. Depois aí, né, desenvolvi no decorrer de lá e tô terminando ele. Na verdade, já fiz o ponto final, agora tem que voltar tudo. Então, não terminou, o escritor ainda não terminou. Já foi para a escritora que vai fazer o prefácio, já vamos ter hoje reunião de capa, enfim. Então, voltar para o corpo, voltar para o centro, estar mais presente, buscar entender. As pessoas não param mais para ver o que elas gostam. O que elas sabem fazer? O que elas têm aptidão? Esses dias eu estava com uma mentoranda que ela está extremamente desanimada e ficando doente, com uma ansiedade horrível, mas porque ela trabalha num lugar que não faz sentido para ela. E isso não... Talvez você que é dono de empresa, que está ouvindo a gente aqui, vai dizer, mas ela estimula os caras a saírem da minha empresa. Sim! Porque se eles não estiverem felizes na tua empresa, eu não quero que eles trabalhem lá. Porque não vai ser bom para eles, não vai ser bom para você, não vai ser bom para ninguém. Deixa espaço para vir alguém que goste de trabalhar na tua empresa. Né? A gente tem que largar essa escassez. E no caso dela, ela não parava para perceber. E olha, eu fiz um teste das múltiplas inteligências. Deu que naquela área que ela trabalha não é as inteligências que são mais ativas nela, porque ela pode desenvolver outras. Se ela quiser, você pode desenvolver o que você quiser. Mas não é o que era mais ativo. E ela ainda continuava batendo naquela tecla, sabe? De que eu tenho que trabalhar aqui por causa do dinheiro. Eu falo, meu Deus, não é só ali que dá dinheiro. Mas como é difícil as pessoas pararem para perceber o que eu sei fazer. O que eu gosto de fazer. Aonde é que eu estou? E aí as pessoas estão culpando o chefe, o subordinado, não sei quem, não sei o que lá. Mas não olha para dentro de si. Então, o início disso tudo, se você quer se desenvolver sozinho, olhe para dentro. Sempre, né? Nós somos cafezeiro, né, Cássio? Uhum. Olhe pra dentro, sabe?
Então, seria fazer uma autoanálise. Até gostaria de compartilhar, assim, uma coisa que a gente vivenciou na nossa empresa e como que as pessoas poderiam fazer isso sozinhas, né? Teve um colaborador nosso lá que ele estava numa função totalmente diferente da que ele tá migrando. Só que, cara, ele falava assim, eu fiz faculdade, eu trabalhei nessa área, me formei aqui, mas, pena eu migrar para uma área totalmente diferente, só que o perfil dele era totalmente daquela outra área, né? E foi um trabalho, agora tá migrando e tô sentindo que ele tá muito feliz nisso. Então, assim, quais crenças, muitas vezes a gente carrega assim, mas eu me formei nessa área, eu preciso seguir nessa área pro resto da minha vida, Isso é uma crença. né? Fiz faculdade para isso. E quando tu falou dessa pessoa, eu vi essa pessoa lá, né? Eu vi essa pessoa assim, cara, talvez não dando o seu máximo, talvez até não sendo o mais feliz que ela poderia ser, tendo a maior produtividade, tendo os maiores ganhos financeiros para ela, né? Do que em outra função. E como que na prática, um colaborador pode olhar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui faz sentido para mim ou não? Como que a gente pode, se fosse hoje dizer assim para alguém que tá ouvindo aqui a gente, cara, eu sou colaborador de uma empresa, como que eu posso fazer uma autoanálise rápida? Eu sei que não é algo simples de fazer, eu sei que é algo mais complexo, mas essa atividade, essa função, essa empresa, esse estar aqui, é o que eu quero para mim? Mas a gente volta a essa questão que eu falei, né, do estar presente. Quando a gente olha para o que a gente está fazendo agora e começa a perceber como eu me sinto, as pessoas têm uma dificuldade de perceber como elas se sentem em relação àquilo. E isso não é algo que você tem que nascer com isso, você tem que desenvolver isso. Para e te escute. Analise como eu me sinto quando eu estou fazendo uma planilha. Como eu me sinto quando eu estou ajudando uma pessoa num atendimento. E essa história, existem vários estudos que estão vindo aí de que um ser humano vai passar numa vivência aí de 60 a 70 anos por 4 profissões, no mínimo. Só que Jussi, meu pai e minha mãe sempre foram pessoas bastante libertas, assim. Mas eu vivi numa fase, né, de vida, não por eles, mas onde tudo ao meu redor era assim, onde a maioria dos meus tios trabalharam numa empresa até se aposentar. Então, isso é uma crença de que a gente tem que se formar nisso. Eu tenho uma filha que hoje está estudando psicologia, e eu lembro, ela está quase terminando, quando ela passou no vestibular, ela disse, mãe, mas se eu for e eu não gostar, eu falei, daí você muda. Mas se eu começar e gastar, nada é gasto. Então, primeiro a gente tem que desconstruir essa ideia de que eu me formei naquilo e eu tenho que fazer isso. Eu, por exemplo, sou formada em letras. E aí eu sou pós-graduada em gestão de pessoas e tenho várias formações nacionais e internacionais sobre a ciência do comportamento. Eu tenho uma filha que agora é minha sócia na empresa, que é advogada. E ela atua no ramo imobiliário como advogada, mas hoje ela está vindo para a sociedade da empresa e foi fazer curso de mentoring também. Em São Paulo, voltou e vamos fazer atendimento com qualidade de comunicação. Ela vai fazer a mentoria dela. Mas eu, que sou uma mãe que disse, se você não estiver feliz nisso, só não desista toda hora das coisas, porque não dá nem tempo de ver se deu certo. Mas se você não está feliz nisso, vamos mudar. Ainda assim, tem aquela construção interna de eu sou formada nisso. Então, você precisa abrir a sua mente para o mundo mudou. Mudou. Esse negócio aí é ultrapassado. Você pode olhar para outros ângulos. Então, às vezes, você pode até falar para alguém na sua empresa, eu posso, fora do horário, atuar aqui um pouquinho nessa área aqui, só para ver como é que funciona? Não mexer no processo, mas assim, posso estar junto com a pessoa? Eu posso dar uma olhada? É que as pessoas muitas vezes deixam de ser curiosas. E quando você perde a curiosidade, você para de aprender. Porque quantas vezes a gente ouve, e eu sei que tu é assim também, ouve uma palavra, ouve um negócio, daí depois a gente vai lá e pesquisa. Quer saber de onde veio, como é que foi? Quantos livros a gente já trocou, tipo, olha, eu li esse livro, vi isso e tal. A gente é desse tipo, né? E isso faz a gente aprender. E tem um monte de gente aí que é assim também. Agora, você precisa ser curioso, você precisa se permitir. Porque sabe uma crença também que mantém muitas pessoas paradas? É aquela história de pau que nasce torto, morre torto, sabe? Uhum. Porque as pessoas acham, não, eu sou assim, é isso que é. Meu, isso é muito ultrapassado. A neurociência comprova que nós temos neuroplasticidade hoje. Tem aquele livro que o nome do livro é Mindset, né? Não sim, o nome sim. da escritura, enfim, fala sobre isso, né? Que a gente consegue trabalhar tudo que a gente quiser. Tem. Comentou, então, ou seja, se a gente for pensar assim, eu colaborador de uma empresa, se eu quiser identificar como que eu tô, a primeira coisa seria parar e perceber como que eu me sinto nas atividades que eu faço. Isso.
e uma conversa franca assim com o meu líder no sentido de, olha, eu tô me sentindo insatisfeito com essas áreas, gosto de estar aqui, mas eu quero buscar novas frentes de trabalho aqui na empresa. Por exemplo, me sinto bem, vou dar um exemplo meu. Eu não sou, apesar de eu gostar de fazer planilha, mas não sou uma pessoa que consegue ficar na frente do computador parado o dia inteiro, Sim. né, fazendo planilha, cuidando da parte financeira. Porém, já numa área comercial, já adoro estar no comercial. Posso atender 20 clientes num dia que eu vou estar feliz da vida. Então, digamos, se eu sou um colaborador que estou na área financeira e tenho esse apreço, a sugestão seria eu refletir sobre isso que eu estou fazendo, identificar outras áreas que eu posso estar mais conectado com a minha essência e pedir uma oportunidade para o meu líder. Cara, deixa eu fazer um teste aqui para ver como é que eu vou me sair, para ver o que eu acho disso. Seria mais ou menos isso? Sim, só que aí nós temos um problema. As pessoas têm muita dificuldade de serem autênticas. Às vezes o líder, ele não dá esse espaço e às vezes ele dá, mas a pessoa que ela foi condicionada a respeitar a hierarquia e você ser autêntico, você não vai desrespeitar a hierarquia. Vou dar um exemplo. Tinha uma menina de uma empresa que eu atendia e aí eu faço... Essa imersão que eu vou fazer em fevereiro aqui em Itajaí vai ser de 2 dias, mas eu fazia uma de 1 dia sempre lá em Timbó, né? E aí eu sempre convido os colaboradores da empresa, até foram umas pessoas da Cadim no último, lembra? Os colaboradores da empresa e o dono da empresa falou assim, esta menina, eu queria promover ela para o financeiro e ela não quis. Não quis ser promovida. E aí eu tive uma conversa na empresa com ela e ela falou assim, não, mas é que eu sou formada em pedagogia e eu trabalho aqui no financeiro e eu acho que eu não sou capaz. E aí ela foi para essa imersão. E aí a gente destravou, porque o que esse medo excessivo ele vem de onde? De uma série de memórias emocionais da infância. Então a gente destravou através das técnicas dentro da imersão, técnicas da neurociência, da programação neurolinguística, fez esse destrave e aí ela conseguiu perceber que ela perdeu, porque ela perdeu a oportunidade na empresa porque a empresa, você tem que estar pronto para quando a oportunidade chegar. Mas porque ela não teve coragem, não teve essa autenticidade para falar para a líder dela. Ela só falou para mim, que era mentora da empresa, e depois de um tempo já deu a oportunidade de ter passado, e a gente preparou ela para um próximo momento. Ela disse, se houver agora, eu estou pronta. Mas tu entende que essa falta de autenticidade, ela vem do medo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado, porque a gente aprendeu lá, não, para diretor de escola a gente não fala, professor a gente não fala, para o chefe a gente não fala, mas não é sobre você discutir ou desrespeitar, é sobre você ser de verdade. Muitas pessoas saem de uma empresa que gostam de trabalhar, mas só estão num lugar errado dentro da empresa. Estão num segmento que, às vezes, ou porque se formou, ou porque começou aí em algum lugar e continuou. E se tivesse essa conversa autêntica com o seu líder, os líderes capacitados não vão deixar essa pessoa sair. Eles vão fazer uma engenharia de equipe. Eles vão pegar essa pessoa e colocar ela no lugar onde ela se desenvolve mais. Mas percebe que é uma coisa muito... a gente tem que ir lá na raiz e buscar essa questão de novo, da autoconfiança, autoestima, que vem lá da infância, ressignificar essas memórias, para que a pessoa consiga ser autêntico. Porque você é gestor de 2 grandes empresas. Se alguém vier falar para você, Cássio, estou descontente aqui, mas eu quero continuar trabalhando na tua empresa, eu queria ver um outro... Tu não vai deixar de dar essa oportunidade para a pessoa. Se é uma pessoa que você percebe que quer isso, hoje, como a gente está querendo pessoas que queiram essa evolução, não vai. Só que aí tem gente que tu pede assim, tá, mas por que tu não falasse? Se ela tinha um pouco de medo. Mas a pessoa já te tratou mal? Não. Tá, mas em outro emprego, alguns têm, né? Mas assim, em outro emprego, você tentou dar uma ideia tal e a pessoa te tratou mal? Não. Tá vendo? Não tem nenhuma memória disso. Mas é uma coisa, não é uma memória recente, mas é uma coisa que tem lá da escola. Às vezes um professor que você falou, fez uma pergunta, ele fez passar vergonha na frente de todo mundo. Às vezes é uma questão lá dos pais... Conversa de adulto não se mete, ou o pai não deixar nunca um filho dar uma opinião, porque era antigamente, né, os pais faziam o melhor, hoje nós fazemos o melhor que podemos com aquilo que sabemos, né, e os pais também, mas tu vê que é uma coisa lá atrás. Então eu sugiro, tenha conversas autênticas. Eu sempre, a pessoa vem, eu tô descontente com a minha empresa, eu falo, você já tá decidido que você vai sair? E eu tô atendendo a empresa. Não, é que
Então, primeiro tem uma conversa. Dê essa oportunidade para o dono da empresa, dê essa oportunidade para o teu gerente, para o teu líder, dele poder fazer alguma coisa. Se ele não fizer, beleza. Eu vejo que, assim, em relação ao colaborador sair da empresa, eu vejo que é algo que a gente, sim, tá com uma falta de mão de obra hoje, é normal, né? A gente sabe que é algo que tá acontecendo, tem uma escassez um pouco maior de mão de obra, mas a demissão e a saída de colaboradores, eu sempre vejo como algo muito positivo, porque, historicamente, todas as vezes que alguém saiu da nossa empresa, vieram pessoas melhores no lugar. Aham. E muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, quando a gente desligou uma pessoa, era o chacoalhão que ela precisava para acordar. Alguns empreenderam, outros voltaram para o mesmo cargo depois de um tempo, estão melhores, É uma ajuda, bem né? posicionados em outras empresas, outros inventaram outra coisa, estão felizes da vida. Então, muitas vezes eu vejo que essa conversa franca, ela é importante para ambos os lados, né? Porque, Sempre. assim, a pessoa que está desanimada dentro da empresa é pior do que não ter ninguém. É melhor deixar um buraco, isso é algo que eu já aprendi. Deixa um buraco do que ter uma pessoa ruim dentro da empresa. Mas isso tu entende, Cássio, que tu tá num processo de autoconhecimento, tá sempre buscando se melhorar. Já apanhei muito. Mas só que a maioria... Ficamos segurando muita gente ruim lá dentro e tu vê que não vai pra frente, Mas né? tu sabes que, assim, a gente tá nesse mundo... É como assim, eu vou dar uma palestra e eu falo assim, quem já ouviu falar de PNL? Eu penso que todo mundo vai levantar a mão. Entende? Porque esse é o meu mundo. Aí, 5, 6 pessoas levantam e falam, nossa, ainda, né? Quanta gente ainda tem que ouvir falar disso. Quem ouviu falar de neurociência cognitiva, comportamental? Quem ouviu falar de física quântica, lei da semelhança? E você acha que aquilo, para todo mundo é assim, ou para a grande maioria, mas é porque é o nosso mundo. E isso é muito importante tu colocar isso aqui nessa conversa, tá? Porque outros empresários têm que ouvir isso aqui. Porque o que eu tenho de dificuldade para dizer, sai desse mundo de escassez. Você acha que se alguém vai embora, a tua empresa vai morrer. Nem se você morrer, a tua empresa vai morrer, possivelmente. Entende? A não ser que você não tenha nenhum tipo de previsão futura e tal. Mas, assim, sai desse mundo de escassez, as pessoas ficam agarradas. Eu digo assim, ó, o mundo tá meio que assim, tá? Agarradas num arame farpado aqui, assim, ó. Segurando, sangrando, doendo. Eu falo, cara, abre a mão. Abre a mão. E aí cai o arame, entendeu? A pessoa tá ali segurando o troço. Eu já passei por isso muitas vezes. E como isso é tão ruim, né? Pra pessoa que... Esses dias um gerente falou pra mim assim, mas é que é tão ruim demitir. Eu falei, o dia que alguém disser que não é ruim demitir, eu me preocupo com essa pessoa. Porque assim, se você é um ser humano que você não sente nada em ter que demitir alguém, tem uma coisa errada. Agora, não sentir nada é uma coisa, né? Você sentir algo é uma coisa. É natural, você é um ser humano, você pensa nele. Só que ninguém demite ninguém. Você não demite ninguém, a pessoa se demite. Ela vai criando aquilo. E às vezes a melhor coisa que você pode fazer pela pessoa é demiti-la. Vários casos. Nossa, lá que a pessoa tava ali, aí ela saiu da empresa, nossa, decolou em diversas áreas, tá indo super bem, então... Exatamente. E também pro colaborador, assim, eu acho que essa conversa franca com o líder é importante ter. Sim. Uma dica para quem está trabalhando, quem é colaborador de empresa. Cara, se não tá feliz, aproveita a escassez de mão de obra, pede a conta e vai para outro lugar. Mas olha, eu falo Porque assim, sempre. tem bastante emprego. Então, assim, porque uma coisa que eu falo dentro das empresas, cara, nada... A gente fica trabalhando aqui dentro, se envolve de 10 a 12 horas por dia com o trabalho. Aham. Né? Não faz sentido isso aqui não ser bom. Não. Não faz sentido trabalhar num local que tu não se sente bem ou só pela grana. Não faz sentido. Então, assim, se não tá legal, beleza, arruma outra coisa, porque assim, vai ser bom para ti, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo ganha, né? Só que aí está um problema das pessoas, elas não conseguirem se enxergar melhores, né? Então, quantas vezes a pessoa fala assim, não, mas é que aqui eu ganho tantos mil. Tá, mas assim, vamos lá, vamos pensar juntos, né? É a única empresa que paga isso para trabalhar? Talvez tu vais começar com menos, mas depois tu vais ganhar mais. Só que as pessoas não é só na empresa, tá? É em relacionamentos que elas não estão felizes, que são tóxicos, né? Porque assim, nenhuma empresa, nenhum relacionamento, nada é perfeito, né? Tudo tem altos e baixos, você tem que também ter discernimento para entender isso e tal. Mas eu tô falando de coisas tóxicas, né? Tem pessoas que estão em sociedades tóxicas, em casamentos tóxicos, tem pessoas que estão em trabalhos que não fazem sentido, mas elas permanecem ali esperando o quê? A mudança do outro. Toda vez que eu me coloco como vítima de uma situação que eu tô vivendo, eu tô tirando o meu próprio poder. Eu sei porque, assim,
Há 19 anos atrás eu vivia uma vida diferente, né? Eu tinha depressão, tentei o suicídio 3 vezes, vivia ansiosa. Foi aí que eu entrei nesse mundo, né? Eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano depois de terceira tentativa de suicídio. Mas não porque, um dia eu vou ser mentora de mentes e eu vou trabalhar inteligência emocional. Não, eu queria era salvar minha vida mesmo, sabe? É mudar aquela situação que estava péssima, minha saúde, minhas finanças, minha empresa, tudo estava péssimo. Então, lá, o que eu fazia? A tendência era sempre olhar para fora. Quem que tem que mudar? Quem que vai fazer diferente? Porque fulano tem que mudar, porque o governo tem que mudar. E aí a minha vida não ia para frente. Então, as pessoas precisam parar de ficar terciarizando a sua vida. Ficar esperando que os outros mudem. Se você fez a tua parte e não ficou bom, cai fora. Vai fazer outra coisa, sabe? Mas é tanta coisinha de colocar a culpa no outro. E eu, assim, esses dias alguém me pediu, por que você se intitula... Você fala de inteligência emocional, de cura, de tal. Por que você não se intitula terapeuta? Porque eu não sou boazinha, não sou fofinha, eu sou mentora, pé na porta, vamos lá, vamos fazer esse troço acontecer, porque eu quero que você ganhe tempo de vida. A gente fica perdendo tempo. Então, as pessoas têm que parar de ficar... a culpa é do outro, meu colega, é porque... Eles vêm nas empresas, é porque fulano do outro setor, não sei o que. Eu falo, tá, vamos lá. Do fulano eu não posso falar, porque o fulano não tá aqui. Mas de você eu posso. Porque você tá aqui. Então vamos lá, vamos conversar. O que é que você pode fazer de diferente? Mas a culpa não é minha. Não falei isso. E como é automático, essas falas são automáticas. A culpa não é minha. Eu não falei que você é culpado. Eu falei que a responsabilidade de mudança é sua. Como é que nós vamos fazer diferente? Você vai falar diferente com ele? Vai ter uma conversa autêntica? Vamos negociar isso? Vamos criar novos termos? Como você vai se posicionar diferente diante dessa situação? Aí a vida começa a funcionar. Aí a pessoa começa a ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa, a gente tem que sair desse processo de vitimismo aí, sabe? Uma coisa, falando isso, eu tava pensando aqui. Esse processo de vitimismo, porque assim, é normal. Hoje, muitas pessoas carregam seus problemas pessoais. Tive um problema no meu relacionamento, o cachorro tá doente, minha vizinha brigou comigo, minha tia não sei o quê. Carrega isso pro dia a dia profissional. E até certo ponto, a gente, claro, como líder, tu vai conversar, tu vai dar um apoio à pessoa que quer ver ela bem, não só profissional, mas quer ver ela pessoalmente bem. Só que também tem um limite. Eu não posso entrar na vida pessoal daquela pessoa. E uma coisa que eu estava pensando, trazer hoje uma cultura de autorresponsabilidade para a empresa, né? Seria uma forma de diminuir essa questão de vitimismo? Sim, sim. E é um processo, para você levar uma cultura de autorresponsabilidade, você tem que já saber que vai ser um grande trabalho. Porque isso é raiz de raiz de raiz de raiz, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu lembro uma vez, eu até sugeri, acho que para vocês na mentoria, lembra daquele filme A Profecia Celestina? Que eu sugeri, que eram uns pergaminhos que foram encontrados em Vicentí, no Peru, baseado em fatos, mesmo filme. Até tem o livro, A Profecia. Anotar, porque passou essa tarefa, eu tô pendente agora, publicamente. Galera, vejam bem, A Profecia Celestina. E aí é muito engraçado, porque um dia eu levei esse filme para assistir com gerentes numa empresa. Levei pipoca e tal, porque eu queria mostrar para eles como o poder da nossa mente, o poder da energia, ele é capaz de mudar o ambiente todo e mudar os nossos resultados financeiros da empresa. Produtividade e automaticamente financeiro. E aí, olha só que interessante. Esse filme, ele fala, então, dessas profecias que foram encontradas em Vicentí. E essas profecias, esses pergaminhos, eles foram queimados, tá? Pelo exército e por uma parte da igreja. Só que um padre católico, antes de ele ser morto, ele vazou esses pergaminhos na época. E aí um escritor, amigo dele, jornalista dos Estados Unidos, ficou com isso. Por isso que hoje nós temos o filme, numa produção bem ruim, porque só tem esse filme no YouTube lá, né? E tem o livro. E aí, no meio do filme, tem uma parte que uma pessoa pede pro general assim, por que vocês querem matar todas as pessoas que têm acesso a esses pergaminhos? Aí o general fala assim, porque se todas essas profecias se realizarem no futuro, não precisam mais de pessoas como nós para comandar o mundo. O general fala isso. E aí, antes de chegar nesta parte do filme lá na empresa, um gerente falou assim, tá,
Mas, se todo mundo souber o poder da mente, que é a autorresponsabilidade, eu sou responsável pelo que sai daqui, o que sai daqui rege minha vida. O cara falou pra mim assim, ó, se todo mundo souber o poder da mente, quem que a gente vai liderar? Antes de ter a fala do filme, ele já trouxe isso, olha como é a cabeça das pessoas. Aí eu falei, cara, vamos pensar o seguinte, se todo mundo entender que tudo que acontece na sua vida é projeção da sua mente, eles vão parar de culpar você, supervisor, pelos erros. Eles vão começar a dizer, opa, é nós aqui, vamos mudar, é eu que tenho que mudar aqui também, eu tenho que ficar mais atento. Isso vai diminuir o teu peso, porque a liderança, ela não deveria ser um peso. Mas é porque a gente tem que carregar mais um monte de pessoas nas costas. Vai diminuir esse peso e você vai só guiar e inspirar, que é o que o líder mais tem que fazer. Você não vai ter que fazer o trabalho para ele. Faz sentido. Então, a cultura de autorresponsabilidade, ela entra aqui. Quando eu começo a mostrar para as pessoas, então às vezes eu vou para uma empresa e eu começo a mostrar esse poder da mente, o poder do protagonismo, o poder de a pessoa ser proativa, de ela trazer para ela, de ela mudar. E aí ela fala assim, acredita que fulano mudou? Lá em casa meu sogro mudou, acredita que meu chefe mudou? Eu falo, que legal, né? A pessoa é muito sortuda, ela não paga a mentoria, ela não vem na mentoria, ela muda, que loucura. Na verdade, a pessoa muda e as pessoas mudam à volta dela. É como o Gandhi dizia, né? O seu mundo muda quando você muda. Então, certeza, essa política, essa cultura da autorresponsabilidade, ela traz leveza para todas as pessoas. E é um processo que... Por que eu digo que é um processo que é um trabalho árduo? Porque é milenar eu botar a culpa nos outros. É milenar. Então, você vai ter que trabalhar. Só que vamos falar assim, né? Vamos trocar 6 por meia dúzia, vamos pegar meia dúzia que é melhor que o 6, sei lá, e vamos dizer, eu já tô me ferrando mesmo para ter que liderar essas pessoas, então eu vou trabalhar para ao menos fazer algo que eu deixe um legado no mundo, né? Porque eu vou lá e vou treinar 15 pessoas, 5 delas vão fazer aquilo que eu falo, vão mudar a vida. Todas tiveram o mesmo processo, a mesma oportunidade, 5 fizeram essa mudança, e eu falo, que bom que eu consegui contribuir para a vida de 5. Essas 5 vão para casa, vão mudar. Porque eu vou dentro das empresas, eu faço o trabalho, ou a pessoa vai na imersão, na minha imersão. Minha imersão que mais tem assim, por que você veio aqui na imersão no final, né? É porque valeu a pena. Então, eu vim porque minha mulher me obrigou. Eu vim porque minha mulher me obrigou. Eu vim porque meu chefe pagou, mas eu gostei, agora é isso, aquilo. Então, a verdade é que tu vai fazendo com que as famílias se modifique. A minha maior gratidão, assim, pelo meu trabalho, primeiro porque eu trabalho muito em empresas familiares, mas é assim, às vezes eu vou a festas de final de ano das empresas e vem mulheres, das pessoas que eu atendo, e diz assim, você é a mentora lá na empresa tal, né? Posso te dar um abraço? Porque depois que começou a mentoria, meu marido mudou em casa. Porque depois que começou a mentoria, meu marido tem mais tempo para os filhos. Então, não é sobre... Quando você traz autorresponsabilidade, você não aumenta só o número das empresas. Que isso é uma consequência automática. É você... Eu digo sempre para os donos de empresa que me contratam. Ou quando eles... vão mandar a gente para imersão tal. Eu falo assim, eu faço questão. Aconteceu... Só para ilustrar rapidinho. Aconteceu numa situação numa empresa, um gerente, numa empresa que eu atendia, e uma empresa de alimentos... E assim, pé na porta, ferro e fogo, tanto com o dono da empresa quanto com com os supervisores e tal. E automaticamente não tinha resultados que a empresa precisava, com pessoas e com números. E aí foi para imersão. Foi para imersão e aí todo mundo dançava, né? Tem momentos que a gente busca energia e tal, né? Apaga as luzes, vamos só buscar energia, porque a gente passa muitas horas na imersão. Sabe, você já participou de várias, né? E aí ele não dançava. Ele não dançava. Aí uma pessoa do time foi lá e pediu por que ele não dançava. Essa história quem contou foi ele, depois no final, para toda a turma. Eu estava lá num canto e uma pessoa veio me pedir por que eu não dançava. E eu disse, porque essa não é a minha vibe. E aí ele disse assim, ele falou para 60 pessoas num círculo. Ele falou assim, na verdade é mentira. É minha vibe. Só que eu tenho vergonha. Eu tenho medo do que os outros vão falar. Beleza. E agora eu destravei e tal. Aí no outro dia, foi num sábado, na segunda-feira a dona da empresa ligou para mim e falou assim, Jussi, fulano que foi na tua imersão,
A gente não sabia. Desde os 15 anos de idade, ele não falava com o pai dele. Sabe a raiva que ele tacava em todo mundo na empresa? É esta raiva que ele tinha dentro dele. E ele saiu da tua imersão, no domingo ele foi visitar o pai dele. E ele disse que aquilo foi uma coisa que inexplicável que aconteceu, porque eu falo muito dessa questão de raiz, volta, né, volta para a essência, honra teus pais, porque são as tuas raízes e você não tem autoestima, autoconfiança, amor próprio, e você não performa na vida quando você não funciona, quando essas coisas básicas não estão certas com você. E ele mudou o posicionamento dele dentro da empresa. Ele mudou o resultado dele como gerente dentro da empresa. E percebe que é uma cultura de autorresponsabilidade? Que é uma cultura de voltar para dentro. Que eu vejo que nem tu comentou ali antes, que muitas vezes a gente acaba olhando só uma área da vida, né? Falou, a pessoa ela tem que... melhorou o resultado como marido, como esposa, melhorou o resultado como líder, como profissional, né? Então, acaba impactando. A gente tem uma vida, nossa vida, muitas vezes a gente olha assim, eu tenho vida profissional, vida pessoal, a vida é uma só. Isso. Né? E muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes, vou acelerar numa área da vida e destruir as outras. Vou acelerar na área profissional. Daí quando via minha saúde indo pro pau, meu relacionamento, me distanciando da minha filha. Daqui a pouco, não, vou acelerar no lado financeiro. Daí eu vejo outros destruindo. Não, peraí. Né? É mais difícil. E se acelerar, ele pode, vai existir se acelerar, né? Porque eu digo que às vezes é difícil equilibrar a vida, mas a gente pode equalizar a vida, né? Então, através de acordos. Então, tu vai falar para tua esposa, eu tô trabalhando nesse projeto e eu vou passar... Por exemplo, eu agora com o livro, né? Minhas filhas são adultas, mas mesmo assim, tem duas que moram na minha casa e eu falo, olha, eu vou ficar um pouco mais ausente nos finais de semana porque eu tô dedicada ao livro, com os meus amigos. Olha, a gente pode tomar um vinho aqui ou podemos tomar um café, mas eu tenho que voltar porque eu tenho que fazer o livro. Então, é um tempo. Né? São tempos, né? É importante. Mas o que é importante nessa questão de quando você, por exemplo, né? Que nem você que está na frente de empresas tal, que eu queria finalizar com aquela fala, é o legado que vocês deixam no mundo quando vocês abrem a empresa para isso, né? Quando você dá espaço, tanto para trazer um mentor, como no meu caso, quanto os cursos e todas as formações que você faz e traz para os seus liderados, né? O legado que a gente deixa no mundo. E eu tenho muito isso, assim. Tem pessoas que falam, essa coisinha de legado. Gente, nós estamos aqui para quê? Para aprender, para evoluir e para ajudar os outros. O resto, tudo é uma consequência disso. Então, quando a gente fala assim de saúde mental, eu falo, e essa dona de empresa, por exemplo, falou, ela chorou comigo. Eu falei, tu tens ideia? Pagou uma imersão ali, sei lá, 800, 900 mil reais. E tu mudou a vida desse cara, que mudou a vida da filha dele. Porque é um ciclo de gerações que não vão se repetir. A filha dele vai entender que ela não vai ficar 20 anos sem falar com o pai. Porque o pai dela fez as pazes com o avô, entende? Então, quando a gente tem que parar de olhar para a empresa aqui dentro. Tipo, quando a gente tá dentro... Não tem uma garrafa aqui, eu ia dizer. Quando a gente tá dentro da garrafa, a gente não consegue ler o rótulo, né? A gente tem que olhar de fora e ver que tem uma coisa muito maior. Nós somos aqui um corpo físico, mas nós somos um ser espiritual que veio para uma missão. E é sobre isso. Então, quando a gente está mudando a nossa forma de falar com o colega de trabalho, falar com o nosso chefe, com o nosso liderado, né? Com o meu funcionário, eu estou mudando vidas. E não é aceitar e nunca brigar, e nunca... Não é nada disso. Porque até para criar filho tem que ter amor e sabedoria, né? Mas é entender um processo como algo muito sistêmico, muito maior. E é isso que eu gosto de trazer. Às vezes eu falo assim, para pais e filhos que são sós. Eu falo, olha só, ou vocês se harmonizam como pai e filhos, ou vocês não vão ter dinheiro nessa empresa. Porque dinheiro não para onde não tem harmonia. Aí eles me olham. Antes de vocês terem uma empresa, vocês vieram para esse mundo para construir uma família. Vocês vieram como pai e filhos para isso. Então, primeiro... se eu tiver que salvar a empresa ou a família, eu vou salvar a família de vocês. A empresa, vocês abrem outra. Mesmo assim, falando isso, eu vejo que tem muitas empresas familiares que a hora que o pai não tiver mais aí, a empresa vai pro buraco. Vai. Por uma falta enfim, de outro... Já seria assunto para mais alguns podcasts, mas eu vejo que essa é uma... Relacionamento, sucessão familiar, eu vejo que é um ponto que... Até tive uma palestra maravilhosa
Ele está fazendo a sucessão familiar, o palestrante da família Gerdau. São 612 herdeiros. Nossa, Pensa pouquinho, né? tudo. Então, assim, e resumindo, ele falou assim, todo conhecimento técnico que eu tenho, todo conhecimento empresarial que eu tenho, se resume a fazer a conciliação entre eles. Então, assim, eu esqueço toda a parte técnica, vou a parte emocional, porque senão não vai resolver nada. Assim, o cara que está fazendo toda a parte de sucessão da Gerdau, organizando 612 herdeiros, falou que a parte primordial do trabalho dele não é todo o conhecimento de bagagem que ele tem. E se fosse a parte técnica, acho que seria fácil. É sobre a parte comportamental. É. Sobre trabalhar os egos, sobre trabalhar, porque o pai dele ganhava tanto, mas agora ele tem 2 irmãos para diminuir, para dividir, vai diminuir um pouquinho. Aí o avô, enfim, sabe? Então são questões tudo totalmente ligadas à parte da emoção. E existe essa questão, justamente a questão do ego. Mas quantas vezes eu tô falando com irmãos que são sócios e tal, eu falo assim, vocês estão concorrendo aqui? Vocês são concorrentes? Porque a impressão que dá Não, mas a gente não falou nada. Não, vamos gravar, vamos ver o tom de voz. Vamos ver quem quer se sobrepor. Uma vez eu estava também, não é só na sociedade, uma vez eu estava trabalhando com um prefeito, vice-prefeito e secretários numa cidade. Pior ainda, né? Eita, eu tive que bater na mesa e falar assim, ó, e acabou. Vocês não estão aqui para ver quem saiu no jornal, quem não saiu, vocês são servidores. Vocês estão servindo os munícipes. Vocês não estão aqui para brigar. O prefeito me olhava assim. Me olhava assim, eu falei, parou essa palhaçada, vocês precisam se preencher de si, vocês estão precisando de amor próprio, porque vocês estão sempre buscando validação do outro, e blá, blá, e falei. Depois eu fui almoçar com alguns secretários, né, e o prefeito depois me ligou e falou, pô, mas tu pegou pesado, né? Eu falei, que assim, ó, não tem interesse de falar o que vocês querem ouvir, eu tenho interesse de falar o que vocês precisam ouvir para evoluir. Ele falou, quanto custa aquela tua imersão, quero mandar alguém? Eu falei, você que tem que cancelar meu contrato. Achei que ia rescindir o contrato e ganhar mais um. É bem isso. Mas que bom, Jussi, cara, foi incrível estar aqui contigo hoje. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigada, imagina. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, pelo convite, tá? Imagina, muito bom estar contigo sempre. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Foi mais aí um Grand Talks, hoje com a presença especial da Jussi. A Jussi, ela tem um Insta, fala teu Insta, teus canais. Jussi Nones, tu me encontra em tudo que eu sou uma pessoa muito fácil de se encontrar, né? Tem no Spotify, tem muita coisa lá no Spotify, tem YouTube, tem Instagram. Jussi Nones, você me encontra. Instituto Jussi Nones, você me encontra. Tá, pessoal, obrigado. Quem quiser, ativa o sininho, curte, compartilha, passa o aviãozinho. Esqueci alguma coisa? Comenta, comenta, faz tudo ali. Obrigado e fiquem atentos aí até o próximo Grand Talks, que eu tenho certeza que vão vir convidados tão ilustres quanto a Jussi. Imagina, obrigada.